Rapaz, logo quando eu entrei na igreja, uns anos atrás, e fui batizada, começaram as guerras espirituais, né? Muitas guerras, uma atrás da outra, vindo de todas as direções, e eu orava muito. E tinha uma música de Leandro Borges que chamava O Silêncio de Deus. E eu cantava essa música de noite, só que não era um louvor, que uma simples música que eu cantava, era um pedido de socorro para Deus. Mas Deus se mantinha sempre calado. Então, uma coisa assim de uma, porque Deus sempre nos avisa quando algo vai acontecer, né? Então, uma semana antes, mais ou menos, eu estava vendo um vídeo de uma atriz chamada Carolina Ferraz. E ela estava contando que foi dar banho na filha dela. A filha dela tinha 5 anos na época, 4, 5, era a mesma idade que o meu filho. E ela foi tomar banho, foi colocar a filha dela para tomar banho e o box do chuveiro estourou. E a filha dela, os cacos de vidro saíram grandes e estouraram, pegaram o corpo da filha dela e a filha dela começou a gritar e ela foi lá tirar aqueles cacos, né? De o que ela podia tirar, ela foi lá tirar, porque ela tinha que enrolar a filha dela e levar para o hospital. E no depoimento ela dizia que ela ficou tão nervosa, tão aflita, que ela não sabia como chegou naquele hospital. E a filha dela foi atendida e tal. Uma semana depois, mais ou menos, eu no meio daquela guerra espiritual, um dia eu estava lavando os pratos. E aí eu estava ouvindo uma confusão vindo. Eu morava em apartamento. Eu fui lá, estava lavando os pratos e vi uma confusão gerando dentro do apartamento e era o meu filho mais velho puxando meu filho, o menorzinho, que na época tinha uns 4 anos por aí, para dar banho. Eu não me lembro qual foi o motivo, por que ele estava fazendo isso. E na hora que eu e meu marido escutamos aquela confusão, eu disse para o meu marido: vai ver o que está acontecendo. Na hora que meu marido chegou na porta do banheiro, ele ouviu a voz de Deus dizer: não vai acontecer nada com eles. Isso na mesma hora, quando meu filho passou pelo box do banheiro, que era de vidro, a porta estourou. E aí, quando eu escutei aquele estrondo, eu corri para o banheiro. Banheiro de apartamento é pequeno, né? Então, quando eu cheguei na porta do banheiro, eu, eu não. Eu fiquei parada. Não, eu não gritei, eu fiquei. A, a, eu fiquei calma. A, o meu pensamento era como resolver aquela situação. Quando eu cheguei na porta do banheiro, tava os meus dois filhos encostados na parede do box e o banheiro completamente coberto de vidro. Não tinha, os vidros desenhavam os dedos dos meus filhos, não tinha nem como eles se mexerem. Então, quando eu cheguei e vi aquela situação, eu peguei uma vassoura, tirei os vidros, né? Fui tirando, abrindo o caminho dos vidros, forrei umas toalhas de banho e assim eles passaram. E não aconteceu nada com eles, nenhum arranhão, nada, nada, nada. Como a voz falou para o meu marido que nada ia acontecer com eles. E eu resolvi aquela situação serenamente, calma. Só que depois, aí eu fui lavar o banheiro, limpei o banheiro todo, tirei aqueles vidros
E na hora que eu fui tomar banho, eu desabei. Porque juntou todo aquele processo emocional que eu já estava passando com as lutas espirituais e aquela situação. Na hora eu não me afligi, fiquei calma, resolvi como tinha que ser resolvido, mas quando eu fui tomar banho, eu caí em prantos, eu chorei, chorei muito. E aí Deus foi me acalmando, e então ele me levou para eh, a ressurreição de Lázaro. Como ele sempre trabalha comigo, né? Ele desliga minha mente, me leva para a situação da Bíblia e me traz de volta. Então eu fui direto para a ressurreição de Lázaro. Quando ele me trouxe de volta, foi a primeira experiência que eu tive com ele sobre isso. Ele começou a falar através da minha boca. Eu comecei a falar. E ele dizia assim: Filha, Jesus não chegou atrasado. Jesus chegou no momento certo para mostrar para aquele povo o que ele era capaz de fazer. E para que hoje você soubesse o que ele foi capaz de fazer. Se ele tivesse chegado enquanto Lázaro estava doente, ele poderia fazer um milagre, mas não era um milagre da ressurreição. E aquele povo e vocês precisavam saber que ele era capaz de ressuscitar os mortos. E isso tudo ele foi falando através da minha boca. E eu comecei a falar. E ele disse: Jesus não chegou atrasado. Jesus nunca chega atrasado. Ele chega no momento certo para fazer um milagre na vida das pessoas. Se você estivesse vivendo só momentos felizes, só em festa, numa praia, momentos alegres, como eu poderia mostrar para você o meu cuidado, o meu amor por você, o meu cuidado com você? Como é que eu poderia fazer o milagre que aconteceu hoje? Para que os milagres sejam feitos, precisa haver choro, precisa haver sofrimento. Porque uma pessoa feliz, uma pessoa em uma festa, sorrindo, ela não vai ver um milagre. É através do sofrimento, é através dos momentos tristes que vai acontecer os milagres. Que vocês podem ver a minha presença na vida de vocês, cuidando de vocês, protegendo vocês e fazendo os milagres. E aí ele parou de falar. E, e eu disse, é verdade. E aí eu já tinha parado de chorar, né? E eu disse, é verdade. Se não tivesse acontecido isso hoje, como eu poderia ter tido essa experiência com o Senhor? Como é que eu poderia saber que o Senhor estava cuidando de mim? E fez um milagre na minha vida. Porque a filha da atriz, ela não teve tanta sorte, né? Ela ficou muito machucada, os vidros foram pedaços grandes e pegaram no corpo da criança e foi toda aquela aflição, ela tentando tirar os vidros, a criança chorando, o sangue descendo, para ela poder enrolar a filha numa toalha e levar para o hospital, porque a menina estava tomando banho e estava nua. E nada aconteceu com meus dois filhos. Então, é assim que Deus faz nas nossas vidas. Eu estava chorando, orando, pedindo um conselho para ele. Eu queria, aflita, cantando aquele louvor
que era mais um pedido de socorro para ele, e ali ele se manteve calado, até que ele resolveu responder para mim através de um milagre. Então, muitas vezes, até nos momentos de tristeza, nos momentos de choro, nós devemos, nos acontecimentos tristes das nossas vidas, nós temos que agradecer. Porque os milagres de Deus não vêm quando estamos sorrindo em uma festa, em uma turma de amigos. Não, vem nos momentos tristes da nossa vida. O, a ressurreição de Lázaro aconteceu, mas foi num momento de sofrimento para Marta e Maria. Foi num momento de luto. Se ele não tivesse acontecido aquilo com ele, Jesus não poderia ter feito um milagre na vida dele. Então, para haver o milagre, precisa haver o sofrimento, a dor. Então, até nos momentos tristes, nos nossos momentos de sofrimento, nós temos que agradecer, porque é aí que nós vamos ver a presença de Deus, a mão de Deus cuidando da nossa vida, a mão de Deus dizendo: olha, você não está sozinho, eu estou aqui presente. Porque quando ele falou aquilo tudo comigo no chuveiro, ele estava dizendo: olha, esses dias você chorando e dizendo que eu não estava dando uma resposta, que você estava sozinha, você não estava sozinha. Em todo o tempo eu estava ali, com você, dando força. Então, temos que agradecer até nos momentos tristes da nossa vida, porque é nos momentos tristes que vamos ver a mão de Deus, o milagre de Deus sobre as nossas vidas. É nos momentos tristes que vamos ter mais intimidade com Deus. Vamos ter experiências com Deus. Foi minhas experiências com Deus, os milagres que Ele fez na minha vida, foi nos momentos que eu estava mais tristes, mais vulnerável, me sentindo sozinha, nos momentos que eu estava chorando, nos momentos que eu estava sofrendo. Foi nesses momentos que eu tive as maiores experiências com Ele e que Ele fez os milagres na minha vida. Então, a partir de hoje, pense no choro, no sofrimento com outra visão. Porque é nesses momentos que você vai ver a mão de Deus guardando você. É nesse momento que você vai ouvir Deus dizendo: eu estou aqui, eu estou cuidando de você. Você não está sozinha. E vai ver os milagres de Deus. É nesses momentos que você vai ter a experiência com Deus, como eu tive, porque foi a primeira vez que eu tinha passado por essa experiência de Ele falar através da minha boca. Hoje, depois disso, eu já tive várias experiências com isso, mas nesse dia foi a primeira vez que eu tive essa experiência com Ele. E assim eu deixo essa mensagem para vocês. Amém.